a palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor compartilhou comigo, né? Derramou sobre mim, confiou a mim. Irmãos, a palavra que eu tenho para liberar neste dia sobre vocês, o Senhor falou comigo para liberar sobre os nossos olhos, irmãos. E o Espírito Santo me levou lá em Gênesis 3, mas também me falou de Lucas 11, onde a palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia, né, do nosso corpo, da nossa alma. Que se os nossos olhos são bons, forem bons, todo o nosso corpo e tudo nos será bom. E aí, irmãos, eu creio que através dessa palavra o Senhor vai abrir os olhos espirituais daqueles que ainda precisam ser despertados, daqueles que também precisam ser purificados e santificados, para que vejam e olhem com a ótica do Senhor e não pela sua própria ótica, pelo seu próprio entendimento, mas pelo entendimento da pureza do qual nós fomos feitos e criados. Então, irmãos, quando o Senhor me levou, né, lá em Gênesis 3 está retratando o momento da queda, quando o pecado entrou lá no princípio, e aí então, né, o homem foi corrompido. Então, irmãos, nós vemos aqui, já no começo do capítulo 3, em uma das versões da Bíblia, descreve exatamente assim, que a serpente, quando foi falar com Eva, foi de uma forma sutil. E é o que eu sempre falo aqui. O pecado, quando ele está batendo na porta, irmãos, ele vem de uma forma sutil. Então, Satanás, quando está tentando, ele não vai vir, irmãos, de chifrinho, né, com fantasia, nada disso. Ele vai vir de uma forma sempre sutil, de algo, né, que ele ali sabe que vai te atrair. Então, tudo que Satanás tenta fazer, tudo que ele causa ali, ele faz de uma forma para que seja, né, atraente aos olhos naturais, irmãos. E foi exatamente o que ele fez. E um dos versículos no capítulo 3 vai dizer exatamente assim, que quando Eva olhou para a árvore lhe pareceu atraente para o entendimento. Então, irmãos, o pecado, ele não abre os olhos de ninguém. O pecado, ele cega, ele deturpa o verdadeiro entendimento e a verdade de Deus. E foi exatamente o que aconteceu ali no princípio, né? Quando Eva foi enganada pela serpente, Satanás veio de uma forma sutil e deturpou aquilo que Deus tinha falado para Eva, a ordem que Deus tinha dado para Eva. Deus falou para Eva, se você comer do fruto desta árvore, certamente você morrerá. Aí vem Satanás e fala assim, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você não morrerá. Você vai ter o entendimento de Deus, de bem, do que é bem e mal. Tá vendo? Ele deturpou aquilo que Deus tinha falado para Eva. E Eva caiu. Ela foi tentada e caiu na tentação com a deturpação que Satanás usou ali para atrair, para enganar a Eva. Então, irmãos, o que o Senhor está falando aqui, irmãos? Né? O sangue de Jesus, ele nos purifica, né, de todo pecado, ele nos limpa de toda sujeira, de toda maledicência que o pecado causou em nós, e ele nos leva para o lugar da pureza novamente. Ele purifica o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, os nossos olhos, nossa mente, tudo. E aí a obra do Espírito Santo vem e nos santifica em cima daquilo que foi purificado novamente. Então, o significado da palavra pureza é exatamente, né, o que ela diz. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que não tem acréscimo, tudo aquilo que não tem variação, não tem, né, alteração de nada. Ele é puro, exatamente como ele foi criado e feito. Então, quando nós somos purificados e santificados pelo sangue de Jesus e pela obra do Espírito Santo, nós voltamos para este lugar do princípio da pureza. Logo, tudo aquilo que nós somos, fazemos e vemos é puro. Não tem alteração do pecado, porque nós fomos purificados, fomos e somos
fomos e somos santificados todos os dias. Isso é viver uma vida em santidade, é você ter sido santificado e se manter em santidade. Logo, os nossos olhos serão, né, puros e tudo que nós vermos será luz, porque nós veremos de fato, pelo entendimento de Deus, pela verdade, sem alteração, sem deturpação do que o pecado causou em nós. Então, quando quando o entendimento de Eva e de Adão já foi ali deturpado, eles viram que eles estavam nus. E aí eles vão lá e pegam umas folhas para se tampar. Quando Deus vai ao encontro deles, qual que é a primeira coisa que Deus fala? Quando eles falam, né, que ficaram com vergonha de Deus porque eles estavam nus. O que Deus falou? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Deus nunca falou, olha, vocês são nus, vocês vivem nus. Porque eles eram puros, como eles foram criados e feitos por Deus. Eles eram puros e santificados. Mas quando o pecado entrou, eles viram a ausência da pureza. E aí, Satanás mostra que eles estavam nus. Por isso que Deus fala, eu nunca falei para vocês que vocês viviam e estavam nus. Quem foi que falou isso? Então ali, né, Deus ali já está mostrando o que o pecado já tinha feito, já tinha deturpado o entendimento de Deus e a verdade, e a pureza já tinha sido corrompida. Então, irmãos, o que o Senhor está falando neste dia, irmãos? Que os nossos olhos, ele é consequência daquilo que, né, o nosso espírito, o nosso coração. Então, quando nós estamos, né, purificados e santificados, os nossos olhos verão aquilo que é puro. Então, quando nós olhamos pela ótica do Senhor por estarmos purificados e santificados, nós não vemos aquilo que é mal. Nós vemos a ausência da pureza, que é a ausência de Deus. Tudo aquilo que tiver a ausência de Deus está na maledicência, está no mal. E para que volte a esta pureza, precisa ser purificado e santificado, para voltar a esta pureza, ao verdadeiro entendimento de Deus do princípio. Então, irmãos, eu libero essa palavra sobre a sua vida e também vou orar por você, para que, né, assim o Senhor opere isso na sua vida. Então, se você entende que essa palavra é para você, ou se alguém vem à sua mente, compartilhe essa palavra para que essa palavra também chegue a esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, eu apresento agora diante do Senhor o teu povo e os teus filhos, Senhor, que precisam, Pai, ser purificados e santificados, para que os olhos deles, Pai, sejam verdadeiramente abertos, né? Purificados, santificados, para que eles vejam, Senhor, pela tua ótica, para que toda alteração, para que toda deturpação que o pecado causou, Senhor, seja dissipado e caia sobre terra, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os olhos espirituais do teu filho e do teu povo para que eles voltem, Senhor, ao relacionamento de pureza do princípio, exatamente como eles foram criados e feitos pelo Senhor, Pai. Para que todo o corpo deles seja luz, para que tudo aquilo que eles façam seja luz e seja, Pai, claro de que é a tua obra na vida deles, Pai, aquilo que o Senhor tem com eles e para eles, Senhor. Em nome de Jesus. Se você entende que essa palavra é para você, ou se alguém vem à sua mente, compartilhe essa palavra. Entenda aquilo que o Senhor está falando com você neste dia, irmãos. Os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Tudo aquilo que é puro e santo, ele vai ver aquilo exatamente como é. E se você não está com esta ótica, se você não está vendo com o verdadeiro entendimento de Deus, você precisa ser purificado e santificado. Recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe esta oração, para que, né, assim o Senhor, né, opere aquilo que ele ainda precisa operar na sua vida.